Capítulo 13. Vamos ver o que acontece aqui com os primogênitos. Vamos embora para a leitura. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, todo o que abrir a madre, né? E a sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Altíssimo vos tirou daqui. Portanto, não se comerá pão levedado, com fermento. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Então, aqui a Páscoa, antes do Cordeiro de Deus, Yahshua Mashiach, era comemorado a saída do povo de Deus, os hebreus, da terra do Egito, da escravidão, no mês de Abibe. Mais para frente chegaremos até o mês de Nisan, no caso, março ou abril, que é comemorado a morte do Cordeiro, a morte de Cristo. O versículo 5: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês, mês de Abibe, não é verdade? O mês de Abibe. Então, era para celebrar e para comemorar. A comemoração de todos, na verdade hoje denominado judeu, mas todo hebreu comemora o mês de Abibe. Nisan, né? Tem que ver o calendário judaico aí, é o que está mais correto. Aí agora vamos continuar o versículo 6. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma festa ao Altíssimo. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Fermento, nada de misturar nada, pão puro, só farinha, e era no leite que era cozido, não sabe, né? Farinha e leite, no caso. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo: isto é por causa do que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito, e ti, será por sinal sobre tua mão e por memorial entre os teus filhos, para que a lei do Altíssimo esteja na tua boca. Não esquecer do que Deus fez, né? Era o pedido de Moisés, no caso, para o povo hebreu. Porquanto com mão forte o Altíssimo te tirou do Egito, portanto guardarás este estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Aqui, todo ano se pede para fazer esse memorial, né? Esta ceia, no caso, a comemoração da saída da servidão do povo hebreu do Egito. Versículo 11. Também quando o Altíssimo te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Altíssimo tudo o que abrir a madre, até mesmo todo o primogênito dos teus animais. Os machos serão do Senhor, no caso aqui fala Senhor, mas tem Bíblia que fala Iau. Mas todo primogênito de jumento resgatarás como com um cordeiro. E se não o quiseres resgatar, quebrar-lhes a cerviz.
era para resgatar aqui no caso, mas todo primogênito de jumenta tinha que comprar pelo um cordeiro, mas era no jumenta. E todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Aí não falou que se era com o cordeiro que resgatava, né? E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Responder-lhe-ás: o Altíssimo, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque aconteceu o quê? Endurecendo-se Faraó, para não vos deixar ir, o Altíssimo matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens, como dos primogênitos dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Altíssimo todos os primogênitos, sendo machos, mas a todo primogênito dos filhos de Israel eu resgato. Era para dar em sacrifício todos os primogênitos? Entendi pouco agora. Ou era para dar na casa de celeiro? Era para fazer um sacrifício lembrando o memorial, né? O memorial, nesse de ano em ano, todo primogênito daquele gado, das ovelhas, tinha que levar para ser sacrificado até 1 ano de idade, porque era a conta certinha, de 1 ano ou menos de 1 ano, que desse cria naquela época, tinha que ser sacrificado ao Senhor, ao Altíssimo Yahweh, né? Para lembrar disso aqui. Algo muito maluco até de entender, como Deus pedia esse sacrifício para lembrar de datas. A gente tem Deus hoje, o nosso Criador, como onisciente. Para que ele precisava dessas coisas? Tem vários assuntos que a gente não entende, que eu, no caso, não entendo. Por que ele pedia tanto sacrifício? Essa mortandade de animais. Não é verdade? Para purificar pecado, para lembrar de outro, não nos cabe julgarmos a Deus. E sim tentarmos entender é bom, mas julgar não, juiz de Deus ninguém é. Isto será por sinal sobre tua mão e por frontes entre os teus olhos, porque o Senhor tem mão forte e tirou do Egito. Um sinal, tem que fazer isso. Agora, o Altíssimo guia o povo pelo caminho. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Aí Deus começou a fazer eles andar em caminho sem destino, para não saber voltar, por causa da guerra. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Altíssimo ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse dia e noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que acontece? Aqui no caso, Deus
estava conduzindo o povo para o caminho do deserto depois da morte dos primogênitos. Ótima leitura, pouca explicação, mas amanhã ou depois faremos a leitura do capítulo 14, né? Onde Deus anuncia a ruína dos egípcios. Ok? Tenha uma boa noite.